A defesa tem a palavra, doutora. É o que está escrito no título do livro de Evandro Lins e Silva, uma das glórias da nossa advocacia de Tribunal do Júri. Um livro excelente e recomendado a todos os estudantes de direito e advogados que um dia queiram se fazer iniciados nos augustos mistérios do Tribunal do Júri. Um dos grandes autores, um dos grandes advogados dos nossos plenários, e a leitura desse livro é essencial para compreender algumas questões que, apesar de terem sido escritas há quase 40 anos, há muito tempo, ainda são muito atuais. E Evandro Lins e Silva fala algo que eu sinto também todas as vezes, doutor. Quando dizem a defesa tem a palavra, a mão volta a tremer, a boca fica seca, as pernas querem fugir do plenário, mas o nosso dever moral, a fibra moral do advogado que compõe esse ser estranho, que defende pessoas que a acusação faz parecer indefensáveis, essas fibras nos mantêm dentro do plenário. Gostaria de lhe cumprimentar, doutora, em especial, Vossa Excelência, a doutora Ana Carolina Gomes de Castro. Por quê, doutora? Eu tenho repetido e repetirei sempre que encontro uma situação muito específica e difícil de encontrar nos plenários até, repetirei sempre a minha mesma coisa. Quando estamos diante de juízes presidentes do Tribunal do Júri, da envergadura e do senso de justiça de Vossa Excelência, a defesa sempre descansa, fica mais tranquila. Porque para um advogado de júri é sempre um peso maior quando está diante de um juiz presidente que faz o procedimento ficar muito difícil. Porque o advogado tem que se preocupar, além das questões atinentes ao mérito, se é culpado, se é inocente, com o procedimento. E a gente sabe, ainda mais pelo que ensinava o grande francês também, advogado Maurice Garçon, duas ideias conscientes não residem no ser ao mesmo tempo. Então, enquanto o advogado tem que pensar no procedimento e no mérito, ele sofre um déficit, um rebate de produtividade. Ao contrário do que acontece quando estamos diante de juízes ou juízas da vossa envergadura. Nós esquecemos o procedimento, sabemos que ele será muito bem cuidado. Por isso faço questão de saudá-la de maneira mais efusiva. Estou redigindo as minhas reminiscências do Tribunal do Júri, estou na página 252, faço questão de colocar essa menção honrosa também nas minhas memórias, doutora. Será para sempre lembrada por nós. Meus cumprimentos. Cumprimento também doutor promotor de justiça, doutor Alejandro Martins Vargas Gomes, certo, doutor? Vê-se um promotor ainda jovem, com muita vida nas palavras e que acredita no seu trabalho. Como bem disse o doutor, e concordo contigo, doutor, nós aqui divergimos e divergiremos. Temos pontos de vista muito antagônicos aqui dentro. Debateremos até de maneira enérgica, porque vejo necessidade, enquanto defensor de Maria Fernanda, de redarguir os vossos argumentos com a mesma energia que Vossa Excelência os trouxe ao plenário. Mas isso será sempre dentro dos limites do plenário do júri. Porque há quem acredite, doutor, estando na acusação ou na defesa, que aqui não tem limite. Mas existem limites morais, legais e éticos dentro de um plenário. Existem limites que não estão escritos, mas a vivência e a experiência do homem decente faz ele saber que aqueles limites estão aqui dentro e nós respeitamos todos eles. Então, por mais que o debate às vezes seja mais acalorado, tenha certeza que não levaremos isso nunca para o lado pessoal. Não conheço o senhor, tivemos contato hoje, então não tenho nada contra o senhor tenho certeza que não tem nada contra mim. Saindo daqui não vejo problema de conversarmos, nem nada do tipo, porque às vezes, excelência, fica parecendo que o advogado e o promotor têm algo um contra o outro. Não, são instituições necessárias para o funcionamento da democracia, tanto o Ministério Público quanto a defesa e o judiciário. Nós somos um tripé, e se uma dessas pernas é fraca, ele cai por inteiro. Então, doutor, receba também os cumprimentos da defesa e estenda-os aos demais pares do Ministério Público do Estado de São Paulo. Nosso querido David Cruz da Rocha, por meio de ti, David, eu cumprimento os servidores do Fórum dessa comarca que fizeram possível haver o julgamento. É muito difícil fazer o julgamento do júri acontecer, excelência. Isso demanda um trabalho enorme de bastidores. É muita intimação, às vezes retorna a intimação sem efetividade, e quem faz tudo isso acontecer de fato são os servidores. Então, David, meus parabéns aos servidores dessa comarca que
sempre agiram de maneira ágil e eficiente para que o julgamento acontecesse. Leve meus cumprimentos e meus votos de estima a todos os seus colegas desse fórum. De igual maneira, cumprimento os oficiais de justiça, que são o longa-manos do juiz, que também fazem essas coisas acontecerem. E são esse tipo de pessoa que às vezes são esquecidas, mas que o trabalho é primordial. O brilho, o holofote fica virado no momento dos debates ao promotor e ao advogado. Mas quem faz tudo isso acontecer são pessoas dos bastidores, que às vezes não são sequer mencionadas nos plenários e tem um trabalho de ampla relevância. Então sintam-se cumprimentados também. De igual maneira, aqueles que fazem parte da segurança, quer seja o pessoal da escolta que trouxe Maria Fernanda hoje, os policiais, os guardas que aqui se encontram. Às vezes cria-se no plenário, hoje não acontece essa situação, porque não envolve um embate entre policial e aquele que está sendo julgado. Mas é comum haver essa construção da ficção que o advogado criminalista tem algo contra policiais. Nunca acreditem nisso. O advogado é quem defende o policial que é acusado injustamente pelo Ministério Público. É o advogado que defende. Defendi muito dos senhores, policiais militares, civis, delegados de polícia, defendi uma série de agentes da segurança. Sei do trabalho sério e honrado de vossas excelências. Tenho muito orgulho, senhor policial, de ser sobrinho de um policial das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, a Rota, tropa de elite do Estado bandeirante do nosso país. Então todos vocês recebam os nossos cumprimentos pelo trabalho honrado que desenvolvem, não só aqui dentro, mas na nossa sociedade também. O público aqui presente, vejo amigos, colegas, advogados, uma grande amiga, outra grande amiga que estudou comigo, a minha colega de turma, entramos na faculdade, né, Priscila, juntos, e saímos juntos no mesmo período. Foi um tempo muito difícil, eu lembro que não era fácil para ninguém, a gente tinha que trabalhar, estudar, no tempo que dava, no tempo que sobrava. E eu lembro, Priscila, que às vezes dava vontade de desistir disso tudo. Eu lembro lá pelo 3º ano, mais ou menos, falei, cara, não consigo mais, não tenho mais força para ir adiante, não sobra dinheiro, porque todo o dinheiro que eu ganhava trabalhando, gastava com a faculdade, não sobrava nada, cara. Era uma vida quebrada mesmo ali em Mirante do Paranapanema. Eu sou de Mirante, excelência, eu moro em Maringá há 7 anos, mas nasci e cresci em Mirante, eu sou um mirantense nato e hereditário. Toda a minha família é de lá, eu conheço o Teodoro Sampaio, conheço a nossa região. E eu lembro desse tempo, Priscila, mas eu te digo, valeu muito a pena, viu? Passei muito perrengue para conseguir concluir a faculdade, mas nunca deixei de estudar. Você é testemunha disso. Nunca deixei de estudar, saí da faculdade advogando, passei, olha, às vezes até acho que ajudei o diabo a amassar o pão que eu tive que comer, em alguns momentos. Mas valeu muito a pena, porque foi por meio da advocacia, especial advocacia de júri. E nesses casos, eu encontrei o que há de melhor na vida, que é um sentido para ela. Eu vi que eu servia para alguma coisa. Em Mirante, a vida era muito confortável ainda. Pô, morar com a minha mãe também, mas não servia para nada. Não tinha utilidade. E aqui, trabalhando com isso, a partir da faculdade que a gente enfrentou, foi que eu achei utilidade na minha vida. Eu sei que eu sirvo para alguma coisa. Que deve ser a coisa mais triste do mundo. Passar uma existência na Terra sem saber por que você serve, cara. E eu soube. Foi por meio desse trabalho, a partir da faculdade que nós fizemos juntos. Então sintam-se cumprimentados, minha querida amiga Sulamita também, mãe do doutor André, mãe coruja, que veio aqui trabalhando, e também fez parte da minha vida, que eu cresci na casa da senhora. Ele, o André, frequentava a minha casa, eu frequentava a casa da senhora. Então é muito feliz ver pessoas tão próximas aqui. Meu caro colega de profissão também, um amigo de vida, o doutor Oswaldo Neto, é uma grande felicidade vê-los aqui. E ver o plenário do júri cheio é sempre bom. Eu acho muito ruim, excelências, quando o plenário está vazio, porque é difícil compreender, às vezes, uma decisão que soa mal lá fora. Às vezes há uma absolvição ou uma condenação que as pessoas ficam indignadas, mas se indignam porque não acompanham os julgamentos, não sabem o que acontece aqui dentro para entender como esse resultado é construído. Então ver o plenário cheio é sempre muito bom, é sempre muito bem-vindo, que as pessoas da sociedade façam parte para saber como as coisas aconteceram e como uma decisão é construída. Plenário vazio é sempre muito ruim para a própria sociedade. Então é muito bom que isso aqui esteja cheio, para que conheçam a história de Maria Fernanda, a história de Aparecida e a história dessa família que infelizmente se viu envolvida numa tragédia. Tragédia que ninguém gostaria de fazer parte, mas que aconteceu. O fato
aconteceu. E hoje nós precisamos dizer, por meio dos jurados, o que é que aconteceu no dia 4 de abril de 2023. Nós hoje, por meio dessas 7 mãos, escreveremos um novo capítulo no livro da vida de Maria Fernanda. Ele pode ser escrito com a tinta da justiça ou com a indelével tinta da injustiça. É um capítulo que se inicia da assassina ou daquela que agiu em legítima defesa. Escrever um capítulo da vida de outra pessoa é de uma responsabilidade estarrecedora, excelências. Por último, e por serem os mais importantes, é que me dirijo a vossas excelências. Homens e mulheres honrados da sociedade Teodoro Sampaio, pinçados a dedos, que integram o conselho de sentença porque tem presumida idoneidade moral para julgar um semelhante. São pessoas ciosas das suas prerrogativas de liberdade e de justiça, que se estão aqui hoje é porque são dignos para julgar uma semelhante. Sim, a partir do discurso acusatório, não parece que Maria Fernanda é também um ser humano como nós, mas é. E a missão de vossas excelências hoje é julgá-la como um par. Vossas excelências podem se perguntar por que é que saíram das vossas funções, estão hoje aqui no plenário para julgar, sendo que a doutora Ana Carolina é a juíza que passou no concurso, a juíza togada. Pode haver essa dúvida diante de vossas excelências. Não há exatamente uma resposta escrita nos livros, nos manuais de direito penal, de processo penal especificamente. O que nós podemos entender é o que os advogados, os promotores que trabalharam no júri nos ensinaram. E veja que interessante, excelência. Um homicídio, como o que vocês presenciaram, a narração da história, ele tem circunstâncias tão específicas, tem circunstâncias satélites que envolvem o caso, que são tão difíceis de compreender, que se afasta o juiz togado, o juiz do concurso. Porque não é raro que tanto o juiz quanto o promotor, e muitos advogados muito bem de vida, sejam distantes da vida ordinária da população. O promotor falou que é vocês 8 juntos. Não é não. No dia que vocês encontrarem o promotor de justiça frequentando o mesmo lugar que vossas excelências, acreditem nisso. Até lá, não acredita não. E é por isso que se afasta o Estado e traz a sociedade. Porque num caso como esse, que está sob julgamento, vossas excelências, pessoas que têm uma vida parecida com a vida das demais pessoas, e da Maria Fernanda, é que tem condições de entender o que é que fez ela agir naquele dia. Porque eu insisti, reiteradas vezes, que o dia 4 de abril não começou à meia-noite. Ele começou no dia que Maria Fernanda foi adotada, começou a fazer parte da vida de Aparecida e de Newton. Foi nesse dia que os fatos que estão sob julgamento aconteceram. E é sabendo dessa responsabilidade, excelência, que eu peço a vossas excelências a sabedoria do rei Salomão, que quando ia ouvir um acusador, tampava um ouvido. E quando alguém perguntava o porquê, dizia que estava reservando para a defesa esse ouvido. Porque ouvindo só o que um acusador fala, ninguém merece ser absolvido. A não ser quando eventualmente ele pede absolvição, que são raros os casos. Se não, parece que todo mundo merece pena. Parece que Maria Fernanda deveria ser condenada à pena máxima. E não. Ouçam o que a defesa disse, o que a defesa produziu, para que no final do julgamento, excelência, façam uma perfeita síntese do que aconteceu. Ouviram a tese da acusação, ouçam a antítese da defesa e ofereçam a perfeita síntese, aquela que sim está sob julgamento. Aparecida realmente não está sob julgamento. Não tentei denegrir a imagem de Aparecida por meio de nenhuma testemunha. O que eu não posso, diante de um dever profissional e moral, é esconder os fatos. Eu não posso dizer que a Aparecida tratava sempre muito bem a Fernanda, porque isso não acontecia. E Fernanda não merece ser beatificada, canonizada, assim como não merece ir direto para o inferno sumariamente. Não, de maneira nenhuma. A absolvição que nós requeremos não quer dizer um prêmio para Maria Fernanda. Não é isso que eu requero. A absolvição num caso desse é vossas excelências dizerem, não como recado para a sociedade, tá? Que jurado não é menino de recado para dar recado para a sociedade nenhuma, não.
O compromisso e o dever que vocês têm é com a consciência de vocês. Essa sim vai demandar muita atenção hoje à noite. Não deem recado para ninguém. E o que vossas excelências precisam responder é que sim, houve a morte da Aparecida. Sim, foi a Fernanda quem a matou. O que nós precisamos compreender é a motivação, o que foi o móvel dentro dela que fez ela agir. É isso. E dizendo sim pela absolvição da legítima defesa, não estão dizendo que ela merece um prêmio. Eu não vou pegar a Maria Fernanda, vou lá na Câmara de Vereadores e pedir uma medalha para ela, não. Não é prêmio nenhum. Principalmente a desgraça que ela vai ter que carregar pelo resto da vida de lembrar dessa tragédia. Não é. Isso não se apaga da memória de uma pessoa que viveu uma desgraça tão grande. Não por acaso Augusto dos Anjos escreveu Eterna Mágoa. Ele escreve sobre um homem, mas é muito bem aplicável a uma mulher como Maria Fernanda. Que esse poeta, muito esquecido, mas de uma riqueza literária muito grande, escreveu sobre aquele sentimento que pode passar uma vida inteira, silêncio, que a gente não vai se livrar dele. Maria Fernanda nunca se livrará desse caso, mesmo que tenha agido em legítima defesa. Ou alguém aqui supõe que é simples, é fácil ter precisado matar a própria mãe para se defender e defender o filho. Não é. Então as coisas não são tão simples como tentou pintar o promotor no seu quadro de simplicidade. Elas são muito mais complexas e demandam atenção, e demandam seriedade para decidirmos. Sabe, excelência? Eu pedi para que analisassem o caso, lembrando que são pares da Maria Fernanda também, são meus pares. Então somos todos pares uns dos outros. O que eu não quero que pensem é que a régua de alguém aqui é melhor do que a outra, para medir a vida alheia. Não quero que sejam engenheiros de obra pronta também. Porque hoje, diante de vossas excelências, com vestes talares, no plenário do júri, com ar-condicionadozinho ligado, é muito fácil falar o que deveria ser feito. Ainda mais quando se recebe instrução durante a vida inteira. Eu quero ver lá. Quero ver lá. Se é tão fácil assim decidir o que fazer nesse momento. Então não sejam engenheiros de obra pronta. A régua do promotor pode ser grande para medir as pessoas em algumas circunstâncias, em outras é muito pequena. É preciso ter passado pelaquela experiência para saber o que realmente fazer. Ou no mínimo, se colocar tanto no lugar de Aparecida para compreender o que houve naquele dia que fez ela ir até o quarto de Maria Fernanda e novamente gritar com ela, brigar, e o que fez Maria Fernanda agir no sentido de precisar matar a própria mãe. Então não sejam engenheiros de obra pronta. Não meçam os outros pela própria régua. Vejam que interessante. Um detalhe, assim, já partindo para o mérito. Pelo que nós ouvimos da acusação, parecia que o desejo de Fernanda sempre foi matar a própria mãe. Sei lá, uma espécie de irmãos Karamazov e as avessas. Lá mata-se o pai, aqui parecia um desejo de matar a própria mãe. O que não é bem verdade, porque se ela fosse essa assassina que a acusação tentou pintar, lembra o horário que ela chegou? 3 da manhã. Se ela quisesse matar a mãe, seria muito mais fácil pegar ela dormindo. Mas o seu desejo nunca foi esse. Ela nunca quis que isso acontecesse. Vejam, o tempo inteiro, esse fato dela sair e voltar de madrugada, ter bebido à noite, sair com as amigas e voltar de madrugada, é trazido à tona. Maria Fernanda bem disse, e ninguém disse o contrário, que ela nunca perdeu um dia de trabalho. Se fosse um homem que saísse de casa, ficasse bebendo até 3 horas da manhã e voltasse para casa, ninguém estava falando nada. Ia achar até bonito ficar até 3 horas da manhã bebendo e no outro dia ir trabalhar. Mas como é a Maria Fernanda, aí não pode, aí é ruim. Vamos lembrar que Maria Fernanda já tinha 25 anos quando isso aconteceu. Já era maior de idade, já era uma adulta que ela sim poderia determinar os horários em que chegaria em casa, porque simplesmente no outro dia levantaria e trabalharia assim como sempre fez. Morava na casa da Aparecida, sim, verdade, mas vossas excelências ouviram de viva voz, por meio de testemunhas e por meio da própria Fernanda, que o trabalho que a Fernanda exercia, ela recebia o salário e entregava direto
para a Aparecida. Ela que controlava as finanças da casa. Fernanda ajudava no sustento daquela casa. Não era nenhuma vagabunda que ficava até tarde de madrugada usurpando os bens da própria mãe. Não é. Pagava as contas de casa também. Tinha direito de chegar a hora que quisesse porque era adulta e criava um filho e criava muito bem. Vossas Excelências viram esse menino. Um rapaz inteligente, que se expressa muito bem e cujo depoimento foi colocado sob descrédito hoje. Para chegar ao extremo de uma condenação imerecida, ataca-se até uma criança, como se ela tivesse sido manipulada para dizer o que a Maria Fernanda queria que ele dissesse. Olha, se fosse isso, por que Maria Fernanda não adaptou o seu discurso ao que disse o filho? Ela poderia simplesmente moldá-lo. Aqui o promotor esquece que, vejam, se terminado o julgamento, reunirmos-nos todos nós, para cada um contar os detalhes do júri de hoje, nenhuma história vai ser igual a outra. Alguns pequenos detalhes serão mudados, algumas pequenas contradições haverão entre nós que estamos aqui e vimos esse julgamento. Agora imagine, essa mesma pessoa que contar daqui a 2 dias. Novos detalhes haverão que se mudarão de um lugar para o outro. O importante, a essência do que se diz, o cerne daquela questão, que está mantido íntegro. O menininho falar que a vovó machucou a perna da mamãe é bem compreensível para quem quer entender de maneira razoável o que aconteceu. Ele viu a perna de Maria Fernanda com sangue por conta da briga, por conta do golpe de faca que ela precisou desferir na Aparecida e presumiu que aquilo era um ferimento. Na limitação da criança, aquilo era um machucado. E quem é que poderia ter feito? Aquela que estava indo para cima de Fernanda para agredi-la. É isso que ele entende naquele momento. Não inventou nada. Vossas Excelências viram a pureza daquele menino contando detalhes dessa história tão trágica. Não achem que aquela criança mentiu, que foi induzida a dizer algo. Vossas Excelências ouviram e viram ele falando o que aconteceu, a sinceridade das palavras daquele menino. E ainda diz, nossa, será uma briga muito forte. Que tragédia, que briga complicada. Vossas Excelências viram, tenho certeza que foram tão tocados quanto a defesa ouvindo aquilo. Então não acha que aquele rapazinho mentiu para ajudar a mãe. Eu tenho certeza ainda que ele não tem a noção da vida e da morte. Ainda não compreendeu direito o que aconteceu. Não tendo nem essa compreensão da vida que se encerra, muito menos teria da responsabilização criminal da mãe. Ou alguém aqui supõe que um menino de 5, 6 anos pensou, preciso mentir para que minha mãe não seja condenada no júri. Não, ele contou aquilo que ele viu, e da maneira que podia contar. Não pense que ele quis mentir para ajudar a própria mãe. Não há no depoimento dele nada que indique isso. E mais, se houvesse a possibilidade dele ter sido manipulado pela Maria Fernanda para dizer algo, esse depoimento especial tinha uma psicóloga presente, um promotor de justiça, um juiz de direito e um advogado. Pessoas técnicas, principalmente a psicóloga, para entender e perceber se ele estava sendo manipulado. Não houve. Nem o acusador que participou do ato colocou isso sob suspeita. É que agora, para forçar a barra, fala-se até isso, que ela teria manipulado o próprio filho. Mas não, creiam em Vossas Excelências. Esse feeling que nós temos, essa percepção, a experiência do homem e da mulher média vale mais do que 10 livros de direito penal para compreender alguma coisa. Vossas Excelências, não esqueçam do que sabem sobre a vida, Excelências. Utilizem tudo que já passaram, a experiência que adquiriram sendo experimentado na vida para compreender se aquele rapazinho mentiu ou não. Esse é o melhor parâmetro para Vossas Excelências. Não é nem ouvir o Marco Aurélio advogado, nem o Alejandro promotor. É ouvir a voz interior de Vossas Excelências. E ela sim vai poder concluir se aquele menino que disse que a avó tentou matar a mãe dele mentiu ou não. Esse é o parâmetro mais sincero, porque, Excelências, o voto de Vossas Excelências hoje é bem verdade que é secreto. Ninguém vai saber como cada um votou. Até porque a doutora vai começar a abrir os votos e quando houver maioria, 4 no caso, ela para e ninguém sabe se houve, por exemplo, unanimidade. Aí dá para saber que todo mundo votou da mesma maneira. Isso é uma segurança para os jurados, porque
Porque Vossa Excelência não precisa dar satisfação para ninguém. Quando saírem daqui, não precisa falar para o guarda, para o Marco, para o Alejandro, para o André, para a Fernanda, para ninguém como é que votaram. Mas tem alguém que vai cobrar um preço caro de Vossas Excelências, que aí sim vai ter que dar satisfação, que é a própria consciência. Durmam tranquilo, decidindo de maneira justa. Não queiram o sono de alguém que acha que Maria Fernanda realmente fez o que ela fala que fez e aquilo que está provado nesse processo e acabou por condená-la. Se acham que existe crueldade no mundo, não se comportem de maneira cruel. Sejam a exceção. Dar esse recadinho barato que o promotor quer que vocês deem para a sociedade é fácil. Podem lavar as mãos como Pôncio Pilato. Eu peço uma atitude mais digna e mais difícil, que é respeitar a própria consciência, analisando da maneira como juraram analisar, que é com os ditames gerais de justiça. Isso inclui a experiência de Vossas Excelências. Decidam de acordo com o que viram está provado, pois está provado por meio de uma testemunha presencial, que era o filho dela, que a Aparecida sim foi para cima dela para matá-la e ameaçou o próprio filho. Maria Fernanda suportou toda sorte de ameaças, de humilhação, de agressão e nunca revidou. A partir do momento que seu filho foi colocado sob a ameaça de Aparecida, aí sim ela agiu. Pode ser que aquilo fosse pura bravata da Aparecida no momento que está brava, que está falando mais ríspido, que quer atingir o interior de Fernanda, fala que vai matar até o filho. Não interessa, agiu com a prole. Imagine se eu falo para um de Vossas Excelências que vou matar um filho de vocês. Vão pagar para ver se eu vou fazer isso ou não? Agirão. Até um animal irracional da rua, se você coloca sob ameaça a sua cria, a sua prole, ele ataca. Ele não quer saber se aquela ameaça vai se concretizar ou não. Ele simplesmente defenderá a própria cria. Isso aconteceu, está provado. Votem de acordo com aquilo que temos de prova nesse processo. Nós temos algumas questões complicadas, porque existe um promotor de justiça, cujo nome não mencionarei, já não vai ser mais nem parte do Ministério Público, foi para a segunda instância, mas enfim, ele deixou uma história muito complicada de ensinamento para os promotores. Porque vejam, para o homicídio ser qualificado, basta uma qualificadora. Então, denuncia-se e pede a pronúncia por todas que puder colocar naquele bolo. Porque aí a defesa tem que ficar se debatendo uma a uma e perde esse tempão para falar sobre todas as qualificadoras quando basta uma delas. Então, existem essas qualificadoras que foram requeridas pelo Ministério Público para que fossem reconhecidas, e nós precisamos tratar delas. Como nós acreditamos que Maria Fernanda merece ser absolvida pela legítima defesa própria e de terceiro, ainda que de maneira putativa, que fosse apenas uma bravata da sua madrasta, é nisso que nós acreditamos. Nós trataremos sobre as qualificadoras para que Vossas Excelências compreendam que isso é café pequeno diante desse processo e do que realmente importa. Assim, Excelência, eu passo a palavra ao meu colega André para que ele possa tratar com Vossa Excelência desses temas específicos, das qualificadoras que foram requeridas pelo Ministério Público, e em seguida volto para terminar de tratar sobre a absolvição. André, Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde a todos os presentes. Eu não vou tomar o tempo dos senhores fazendo os documentos que o companheiro fez, que o parceiro fez. Então, eu vou partir para a análise das provas, a análise das qualificadoras que o Ministério Público está imputando à ré. Teríamos ficar aqui 1h30 tratando do que o doutor Marcolete está tratando, se houve ou não legítima defesa. Isso sim é o que deveríamos tratar. Se naquele dia Maria Fernanda agiu para defender a si mesma e a seu filho, ou se simplesmente acordou de manhã, após chegar de madrugada, e resolveu tirar a vida da madrasta, como narra o Ministério Público. Sem explicar. Chega às 10 horas da manhã, acorda pela manhã, e simplesmente recebe golpes de faca, que o Ministério Público que foi facado antes do peito, foi uma lesão no braço e uma lesão no peito. Quando Maria Fernanda falou em sede policial, depois falou novamente em audiência para o juiz e para o promotor, ela fala o seguinte:
Eu não sabia quantas foram. Achei até que tinha dado mais. Não é que eu poderia ter dado mais, igual o delegado usa essa palavra, poderia ter dado mais, como se as crianças tinham sacado, mas não. Eu até pensei que eu tinha dado mais. E ainda fala ali no depoimento. Achei até que tinha acertado das costas. Senhores, ninguém que orquestrou, que premeditou, igual a qualificadora na surpresa, usou recursos para se virar a execução, ninguém que faz isso, depois do depoimento, vai simplesmente falar que achou que deu mais e não sabia, achou até que tinha pegado nas costas. Porque se tivesse pegado nas costas, o Ministério Público pelo menos poderia falar na qualificadora que, olha, parece que houve surpresa mesmo. Tem a qualificadora da surpresa, porque foi atingido em um local onde não teve como a vítima se defender. Mas não, o laudo mostra um golpe fatal no peito e uma lesão no braço. Ué, uma lesão no braço? Para alguém que simplesmente resolveu dar um golpe fatal e acabar com a vida de outro? Pois esse golpe no braço mostra claramente que houve confronto, que houve luta corporal entre as duas. Faria sentido, mesmo que fosse no peito, se nós tivéssemos um corpo achado na cama, dormindo, isso teria sentido, uma qualificadora dessa. Então, senhores, eu vou entrar nas qualificadoras agora, quero que os senhores imaginem o seguinte. Primeiro, que a convicção da defesa é pela legítima defesa. Essa é a convicção da defesa. Porém, caso alguns dos senhores não entendam assim, a defesa tem cuidado, precisa explorar essa outra ótica. E serão questionados para os senhores essas outras condenações. Então, o Ministério Público busca uma condenação estratosférica, como se nós estivéssemos tratando de uma pessoa com uma ficha criminal extensa que já matou outras pessoas. Maria Fernanda, primeiro que ela não precisava nem dizer, nem depoimento, nem aqui, que é o que fazia o provas. Tá? Porque ela nunca assinou nada em relação a isso. Não tem nada nos autos em relação a isso. Só que isso, senhores, humaniza o processo. Isso mostra que ninguém está querendo pintar Maria Fernanda como alguém, não, olha só, a coitadinha, puritana, como o Ministério Público falou. Não, moralmente, esse analise, esse juízo, não pode responder moralmente. Agora, outra coisa é o que uma pessoa precisou fazer em determinado momento para salvar a própria vida e salvar a vida do filho. Outra coisa é o dia de fato. O problema é que o Ministério Público tem 2 dias onde ele se agarra para tentar reduzir toda uma vida. Nós não estamos agarrados em teorias, querendo explorar a imaginação dos senhores, relativizar verdades. Estamos mostrando o que está nos autos. Poucos documentos, perícias, tudo. Quando nós falamos de um áudio transcrito da dona Aparecida, igual o Ministério Público fala que foi uma conversinha montada de WhatsApp. Se a gente pegasse ali o celular, você conversa, então, é um áudio transcrito, onde a Aparecida, marcando simplesmente uma maquiagem, uma maquiadora conversando, se refere a Maria Fernanda como cadela, mentirosa, sem vergonha, simplesmente marcando uma maquiagem. Por isso, eu tenho certeza que os senhores não acharam que Dona Marina, de mais de 70 anos, estivesse mentindo, porque era parente de Aparecida também. Tenho certeza que o depoimento de Dona Maria é bem isento em relação a isso. Dona Marina fala que esse comportamento mais agressivo, bater nela, xingar, mesmo que fosse público, acontecia. É claro que a situação dramática, o peso maior era dentro de casa, da porta para dentro. Mas isso também acontecia fora de casa. Gostaria de mostrar para os senhores uma primeira imputação, e aqui eu vou mostrar como o Ministério Público ele simplesmente busca com base. Simplesmente assim, o caso é complicado, é pesado, envolve sim uma carga emocional. Ninguém vai falar que não é isso. A gente tem um caso sério de extremo sofrimento. Esse é o contrário.
estamos tratando de uma pessoa que simplesmente oferecia livro para qualquer um, e na própria relação isso podemos mostrar todos os depoimentos. Faz assim, não. Teve uma pessoa que falou que partia da Maria Fernanda para a Aparecida, exigências, dívidas, questões verbais. Não. Era o contrário. Só que isso é necessário para que visualizemos. O Ministério Público, ele imputa a Maria Fernanda como uma qualificadora de feminicídio. Senhores, feminicídio não é simplesmente uma mulher ter sido morta. Isso, algum jornal pode até se equivocar às vezes. Tá? Uma mulher simplesmente ter sido morta pode ficar homicídio, pode ficar morta. Agora, feminicídio é uma mulher ter sido morta em razão do gênero, do desprezo a ela ser mulher. Em razão disso, o promotor simplesmente traz porque houve no contexto doméstico, logo, e foi uma mulher, logo é feminicídio. Não. É preciso também o desprezo, a discriminação em relação ao fato de ser mulher. Tenho certeza que se qualquer um que pegar o celular e pesquisar notícias feminicídio, ninguém fazer isso agora. Notícias de feminicídio. Tenho certeza que 99% das notícias que aparecerão vão ser de homens que agredem suas mulheres, agrediam suas mulheres no ambiente doméstico, que matou sua mulher em relação porque ele que mandava, ou uma ex-mulher que perseguia ainda. Imaginem os senhores, hoje, livro do Jornal Nacional, ia falar o seguinte: mais um caso triste de feminicídio. Os senhores imaginam uma situação dessa passando no Jornal Nacional? Isso é um caso que se passaria de feminicídio no Jornal Nacional? É óbvio que não. Porque o resultado trágico que aconteceu não foi em razão de Aparecida ser mulher. Vamos pensar que se fosse um senhor de idade, se fosse ao contrário, se fosse a mãe dela fosse biológica, ela tivesse um padrasto, invertemos aí a criação, a questão, e um dia, com esse padrasto, com mais de 60 anos, que reclamava das mesmas coisas, que tinham as mesmas brigas, a mesma relação conflituosa, o mesmo convívio difícil, pergunto aos senhores: esse mesmo fato poderia ter acontecido ou não? Se fosse um senhor com mais de 60 anos, Aparecido. Ou não? Então, só aconteceu porque foi Aparecida, porque ela é mulher. Isso não é uma advertência além, né? Não é uma questão de interpretação, porque eu vou mostrar a redação que é explícita. Seria necessário, na configuração dessa qualificadora, claro, podem ser entre duas mulheres, um relacionamento afetivo, por exemplo, mas que haja essa sobreposição, esse desprezo em relação a outra pessoa ser mulher. Uma dominação. E é por isso que quando a questão importava a Dona Maria Fernanda fazia exigência em relação à comida, em relação à roupa, em relação à limpeza, pelo menos para si. Vamos ver se ali dentro havia essa relação de dominação de Maria Fernanda com Aparecida. Não havia. Assim, infelizmente, a defesa tem que perder tempo em plenário tratando de algo que é um absurdo. É simplesmente um exagero. Olha, se eu conseguir condenar ela, se eles entenderem que é uma legítima defesa, logo eles aceitam tudo. Logo a pena dela pode ficar forte. E não é isso
está nele. Então, eu estou mostrando provas, estou mostrando os autos, e estou mostrando simplesmente algo descabido que o promotor de justiça quer incluir. Homicídio qualificado. Parágrafo 2º. Questão de grifar. Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Uma pena que chega a ser de 12 a 30 anos. E aqui, o inciso faz questão de explicar. Considera-se que há razões de condição do sexo feminino, ou seja, está ainda dentro do mesmo contexto, quando o crime envolve violência doméstica e familiar. Qual é a intenção da lei? Sabe por quê? É difícil, num caso onde marido e mulher vivem juntos, simplesmente depois de chegar para esse homem ser julgado, e ficar claro que a intenção dele, a convivência com ele, e a razão de ele ter matado ela, por razão dela ser mulher. Porque isso é uma questão de prova, uma questão de falta de testemunha. A lei faz questão de dar essa presunção, mas é esse tipo de contexto, a política desse inciso, dessa redação, são para esses casos. São para esses casos. E mais uma vez, chega a ser até uma redundância. 2. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Mais uma vez. É importantíssimo que se tenha isso, principalmente para fins estatísticos, principalmente para definições de políticas públicas. Só que haver uma condenação no caso desse de feminicídio, a gente tem uma estatística numa condenação que não condiz com o feminicídio. Isso contribui com o quê? Isso é um desrespeito com a própria causa. Isso é um desserviço com a própria causa. Não deveríamos estar falando de feminicídio aqui no caso desse. Vou para a próxima qualificadora, para não me estender muito. A próxima qualificadora, senhores, devia estar com um telão para ser melhor para mostrar. É da surpresa. O curso dificultou a defesa da vítima. Todo crime tem um mínimo de surpresa, porque senão o crime não aconteceria. Se eu falar para o Dr. Marco que hoje às 9 horas da noite eu vou dar uma facada nele, provavelmente ele vai fazer algo para que eu não tenha essa facada. Tá? Então, todo crime que acontece, existe um mínimo de surpresa, porque senão a pessoa teria feito algo. Ele fugiu, ele ia ligar para a polícia. O que essa qualificadora, que aumenta a pena, que faz mais condenação, quer dizer, não é essa, não é esse mínimo de surpresa que já está inerente ao crime. É simplesmente um meio que a pessoa teve que cometer para assegurar a execução. De forma sorrateira, de forma orquestrada, de forma premeditada. Pegou a pessoa dormindo, ficou de tocaia, e depois apunhalou a pessoa. E aí, geralmente, nós temos uma lesão pelas costas, de alguém que não vê de onde veio o tiro, de onde veio uma facada. O que as provas, mais uma vez, não estou pedindo para que os senhores simplesmente acreditem na defesa, o que as provas mostram? O delegado de polícia fala que, olhando os próprios autos, é possível examinar. Aconteceu lá no fundo do quartinho. Olhando o próprio contexto do local. Aconteceu lá. João Emanuel, 5h25. Vou ver meu tempo para saber se eu coloco o vídeo. Trecho do vídeo. E, senhores, a única testemunha que estava ali na casa, e que eu não acredito que os senhores pensem que uma criança de 6 anos, os senhores viram ele falando, que essa criança foi simplesmente ali induzida, ensinaram o que ele deveria falar ou não. Essa criança não tem a noção do que
que é um homicídio. Ele nem sabia, no dia, um depoimento da analista, abaixo, e diz à noite que a criança estava estranha, queria entrar na casa. Senhores, ele percebeu que era um residual pesado. Ele fala, que brilha feia, que brilha, meu Deus, fiquei até com medo. Não, nessa parte. Mas essa compreensão do que é uma morte, de um assassinato, todas essas crianças não. Tenho certeza que assim como depois do jornalismo, as crianças perceberam a veracidade na falência. Ele fala, acordei de dia, tá? Isso já mostra, o Dr. Marco falou no início. Peraí, Maria Fernanda chega da festa de madrugada, como chegava. E a briga acontece de dia, pela manhã, após as 7. Onde está configurada a qualificadora da surpresa? E simplesmente o Ministério Público fala o seguinte: Maria Fernanda acorda e, por discussão de somenos importância, diz assim, eu cheguei, vou dormir, aí eu vou acordar, vou ficar irritada porque minha mãe no dia anterior estava me ligando, vou lá e vou matá-la. Por que não fez isso quando chegou às 3 da manhã, irritada pelas ligações, embriagada, aproveitando que a Aparecida estava dormindo? Então, se houve a discussão pela manhã, primeiro que se houve confronto pela manhã, já não há qualificadora da surpresa. Lá no quarto, no quartinho, lá no fundo. Então, foi Maria Fernanda que saiu do quarto dela para ir até Aparecida, ou Aparecida que saiu e foi até o quarto de Maria Fernanda. Isso, senhores, é necessário para concordar ou não com essas outras imputações que o Ministério Público está fazendo. Porque os senhores vão decidir primeiramente sobre a legítima defesa ou não, mas depois precisam decidir sobre isso. Que briga, meu Deus, que briga. E até briga. Aqui, o Dr. Marco Aurélio vai novamente depois retornar para explicar isso. Igual o doutor perguntou, seria muito melhor para a defesa, para a Maria Fernanda, simplesmente ter alinhado o depoimento de acordo com o José Manuel. O José Manuel, ele achou que simplesmente a Aparecida pegou uma faca. Mas a Maria Fernanda, depois falando, a própria defesa, não, a Aparecida não pegou uma tesoura. E aí, se for simplesmente por uma questão segura, por uma questão para assegurar Maria Fernanda, deixar o depoimento, bota o José Manuel então. Mas essa não era a verdade, senhores. Essa não era a verdade. A criança de 6 anos pensou que fosse uma faca, mas era uma tesoura. Simplesmente essa é a grande contradição que mostra que Maria Fernanda convenceu o filho a mentir por ela. Então, senhores, essas qualificadoras, que os senhores imaginam o seguinte: o caso que a gente está tratando é como se fosse uma imagem de um quebra-cabeça, e cada qualificadora dessa é um quebra-cabeça. Eu quero que os senhores pensem, reflitam, analisem se cada peça dessas qualificadoras se encaixa ao caso ou não. Se encaixaria, por exemplo, se Maria Fernanda tivesse chegado, tivesse aproveitado de Aparecida dormindo, tivesse
coloca mais outra, dizendo que toda essa situação dramática, trágica que aconteceu, foi em um contexto de futilidade. Estamos tratando de um fato que aconteceu mediante um motivo fútil. Senhores, quando a lei traz uma punição maior para o crime que aconteceu mediante um motivo fútil, é simplesmente algo que é tão insignificante. No dia a dia, a pessoa fecha a outra no trânsito, começam a brigar, o outro desce, descarrega o revólver em cima do outro. Simplesmente porque um olhou torto do outro, uma briga de futebol. Isso são situações que envolvem um motivo fútil que as pessoas cometem no homicídio. Todo esse passado, todo esse drama envolvido, e isso é claro pelos depoimentos. Quem conhecia mesmo era a Dona Marina, conhecia a Aparecida por muitos anos, porque uma tinha 60 e pouco, outras na verdade 62, ou 61, e Dona Marina com mais de 70. Então imagina assim, há quanto tempo elas já se conheciam antes do acidente de Maria Fernanda. Dona Marina falou, olha, era difícil, olha, era caro mesmo. Todo um passado envolvendo um convívio tumultuoso, uma relação conflituosa entre as duas, para simplesmente o Ministério Público falar que foi por um motivo fútil que aconteceu. Senhores, isso é buscar simplesmente uma condenação com base no relativismo. Simplesmente por exagero, por apelo emocional. Não é essa a descrição, a intenção de propósito que se deve condenar o motivo fútil. É um motivo pequeno, é um motivo banal. Vamos supor que Maria Fernanda tivesse chegado e fosse brigar com uma Aparecida porque não fez a comida dela, porque não lavou a roupa, porque não passou a roupa. Olha só, duas peças que se encaixariam nessas duas qualificadoras. Maria Fernanda chega às 3 da manhã, vai ao quarto da Aparecida, mediante o recurso que ela está dormindo, pela confiança ali, ó, embaixo desse nunca vai fazer isso comigo. Vê primeiro que não há comida, que o quarto não está limpo, que a roupa do trabalho dela não está lavada ou passada, e em razão desse motivo fútil, mata a Aparecida. Teríamos aqui duas qualificadoras muito prováveis de serem sustentadas pelo Ministério Público. O problema é que o Ministério Público não descreve esse motivo fútil. Aliás, o Ministério Público, não o público presente, mas na audiência de julgamento, ele reconhece
Israel e a vítima, bem como o rancor que ela nutria de Aparecida. Comprovadas, portanto, materialidade de sua mãe biológica. Como o rancor que ela fez de Aparecida. E a própria Maria Fernanda concordou com isso. Todo esse tempo que eu gostaria de ser tratado, ela acabou de ver. Ela não pegou isso. Agora eu pergunto aos senhores. Imagine uma situação banal do dia a dia. O sujeito pega a vaga de outro no estacionamento, e simplesmente desce armado e matou. Isso é motivo fútil. Os senhores iriam dizer que esse sujeito que cometeu esse fato por motivo fútil nutria rancor pelo que ele matou? É óbvio que não. É óbvio que não, porque se ele tratando de uma banalidade do dia a dia, que alguém simplesmente perde a cabeça por algo que é insignificante matou. Alguém que nutre rancor, estamos falando de algo que se arrastou por anos, por algo que se arrastou por muitos anos. Não tem como a gente chamar isso de futilidade, essa situação de futilidade, porque não foi naquele dia que aconteceu, não foi naquele dia que tudo, simplesmente elas estavam bem, simplesmente perdeu a cabeça naquela manhã, nada acontecia antes, uma ardida. Senhores, em cada pouco tempo abordar 3 qualificadoras: feminicídio, meio que pode ser presa, e mais a questão do justiça público, a defesa precisa retornar para tratar do principal tratado então, peço que os senhores analisem com cuidado isso que será tratado depois. Votem, mesmo que tenha, que alguns dos senhores condenam, pensando que não houve legítima defesa, que essas outras situações não foram comprovadas. É um exagero, é um equívoco do Ministério Público. E o Ministério Público busca uma pena estratosférica, colocando coisas que não são provadas nos autos, se aproveitando totalmente da carga emocional e resultado trágico do vídeo para que os senhores aceitem tudo. Volta de mente aberta, coração justo. Confio no veredito dos senhores. Confio que os senhores perceberam a intenção da defesa e não foi aqui relativizar nenhuma verdade que foi apresentada. Tentei ser claro, tentei ter clareza no meu pronunciamento para mostrar que estou me baseando as provas. Se perguntam, porque a obrigação de ter comprovado tudo é do Ministério Público. O Ministério Público, o Estado, comprovou com precisão, de forma categórica, que Maria Fernanda saiu do quarto dela e surpreendeu a Aparecida no meio que ela não conseguisse se defender. Não é o local que predica, é o contexto, é assegurar a execução. Tanto que o inciso, acabei não colocando para os senhores, porque eu tivesse aquela capacidade, o inciso ele trata de traição, emboscada, de dissimulação, ou outro recurso que dificulte a defesa da vítima, ou outro recurso que está relacionado a esses 3 exemplos primeiros. Não diz, a depender do local onde a lesão, onde o ferimento é encontrado, conclui-se pela surpresa. É o meio utilizado. Se perguntem se o Ministério Público comprovou isso. Se perguntem se o Ministério Público comprovou que a Aparecida morreu em razão de discriminação por ser mulher.
dramática que se arrastou por muitos anos, que acabou em algo trágico, porque o fato de ser uma conduta humana pode ser trágica, porque envolve sofrimento, envolve dor, muita dor. Ou se foi simplesmente uma questão de futilidade, por uma razão de futilidade que Maria Fernanda decidiu a dar Aparecida. Se pergunta se o Estado, se o Ministério Público comprovou com precisão essas leis qualificadoras. Caso contrário, afaste essas qualificadoras. Caso os senhores não estarão causando impunidade, Maria Fernanda será responsabilizada da mesma forma. Eu estou pedindo para votarem de acordo com o que eu estou dizendo, que é quando for perguntado. A qualificadora tal. Os senhores reconhecem? Não. A outra qualificadora do feminicídio, os senhores reconhecem também? Não. Se os senhores estiverem decidindo isso, os senhores não estão livrando Maria Fernanda, pois ela será livre da mesma forma que a gente quer que ela seja. Devolvo a palavra ao Napoleão. Obrigado, doutor André. Cometi o pecado moral de não cumprimentá-lo diretamente no início, mas é que o nervosismo da função de advogado, com a responsabilidade tão grande, às vezes faz a gente pecar. Tenho certeza que sabe do meu carinho e admiração e apreço por ti, um amigo de longa data, colega de profissão, que crescemos juntos. Um sabe do carinho que tem pelo outro, do grau de amizade. Então, meu amigo, sinta-se cumprimentado também. Sabe, Fernanda, algumas coisas na vida precisam de muito tempo, de experiência para compreender. Eu acredito muito nos desígnios do Altíssimo. Já fui muito rebelde com relação a isso, porque eu não entendia por que as coisas aconteciam. Eu não sei que tudo que acontece tem um motivo. Às vezes demora para que os objetivos que a gente deseja almejar aconteçam, mas eles são necessários que aconteçam no tempo que acontecem. Porque mês passado eu completei 10 anos de exercício de advocacia ininterrupto. Sou advogado, exclusivamente advogado há 10 anos. Não é menor o tempo que se precisa para compreender o seu caso. Talvez se na juventude da minha advocacia eu estivesse diante do seu caso, eu não teria condições de compreender tão bem as coisas que hoje eu tenho condições de compreender. Não que vá fazer eu ser melhor, ou que vai te oferecer a melhor defesa do mundo. Não é isso, mas eu tenho condições de compreender que as coisas acontecem. Isso levou 10 anos. 10 anos para conseguir ter uma maturação do homem para compreender o que aconteceu. Assim como esse caso, excelência, demanda tempo para entender e demanda tempo para acontecer. Ele não aconteceu no dia 3, nem no dia 4. Ele aconteceu, aliás, começou a acontecer há muito tempo. Lembre-se sempre disso. Nenhuma qualificadora faz sentido, doutor André, porque o que fez Maria Fernanda agir não é nada daquilo que foi dito pelo Ministério Público. E o importante é saber por que ela agiu. Alguma testemunha, alguma prova no processo indica que ela agiu por um motivo fútil, porque, eu quero usar droga, minha mãe não deixa, então vou enfiar-lhe a faca no peito? Claro que não. Isso aqui começou, primeiro, porque Maria Fernanda é fruto de uma traição do seu pai, que teve a honra atacada aqui desnecessariamente. Seu Nilton não é uma má pessoa, errou. Assim como eu tenho certeza que não tem nenhum santo aqui, nem na plateia. Ninguém aqui é santo o suficiente para ter o dedo limpo e apontar para alguém. Tenho certeza que aqui dentro desse plenário tem pessoas com mais pecados e mais erros do que seu Nilton. Não merecia ouvir o que foi dito aqui sobre ele. Infelizmente errou e errou muito. Traiu sua esposa e nasceu Maria Fernanda. Teve uma atitude nobre, porque pelo que deu para entender, não quis dizer diretamente, mas a pessoa com quem ele se envolveu não tinha condições de criá-la. E ele, na atitude correta, trouxe essa menina para sua família, para que ela tivesse um lar para crescer. Infelizmente é aí que começa o nosso caso. É a partir desse momento. Maria Fernanda, num momento de muita emoção, disse que se pudesse voltar no tempo, escolher as coisas, nem faria parte dessa família, para que nenhuma tragédia dessa tivesse acontecido. E para quem não consegue compreender essas tragédias, Fernanda, faz chacota com elas aqui dentro do plenário.
Mas para quem já teve contato com a vida seca, com a morte e vida severina que acontece lá fora, sabe que essas coisas são assim que funcionam mesmo. Tá? Releve as ofensas que ouviu, as gracinhas que teve que ouvir, que isso aí em nada é a mesma coisa, tá? Excelência, o doutor André muito bem tratou das qualificadoras, por que elas não existem nesse processo? E a mais, Vossas Excelências precisam se perguntar sobre o que fez Fernanda agir naquele dia 4. Não é por acaso que Dante Delmanto, glória da advocacia de tribunal do júri, escreveu esse livro maravilhoso, Defesas que Fiz no Júri, e citando Nelson Hungria, que é a sumidade, o pai do direito penal brasileiro, ensina o seguinte: não há crime gratuito ou sem motivo. É no motivo que reside, como diz Vergara, a significação mesma do crime. É através do porquê do crime, principalmente, que se pode rastrear o valor psicológico do criminoso e aferir da sua maior ou menor antissociabilidade. E continua: se o motivo é bom, é aceitável, a pena é diminuída ou suprimida. Se o motivo é mau, a pena é aplicada ou agravada. E termina: se o critério da lei punitiva deve ser a justa e reta moderação da liberdade individual e da temibilidade do réu para o fim primordial de defesa da sociedade, não há razão alguma para punir homens que sempre foram honestos e bons, que somente foram levados ao delito pela ofensa aos seus afetos mais caros. Que perigo poderiam ainda constituir para a sociedade? Que reflexão interessante de Dante Delmanto, que cabe muito bem no caso de Maria Fernanda. Imagine que Maria Fernanda foi absolvida, ou que foi condenada, cumpriu sua pena e voltou ao convívio social. Qual é a chance, façam esse exercício de imaginação, de acontecer a mesma coisa na vida dela? É zero, nenhuma. Quem ensinava era Enrico Ferri, o italiano, pai da escola positivista de direito penal, que nesses casos onde há uma passionalidade, do pathos da paixão, aquele que age nessa circunstância nunca mais volta a delinquir, porque as circunstâncias que levaram ao cometimento do crime nunca mais se repetem em sua vida. O que ele quer dizer é o seguinte: Fernanda nunca mais cometerá um ato parecido com esse, porque nunca mais esses fatos acontecerão. Aí eu virei da acusação: claro que não vai acontecer, ela matou a própria mãe, ela não vai voltar aqui para fazer tudo isso. Não é bem assim. Eu estou tratando das circunstâncias, porque lembre-se e repare muito bem que o promotor gasta mais tempo com os fatos que aconteceram depois da morte da Aparecida do que aqueles que são antecedentes e no momento dos fatos. Ache num livro de direito penal, quem quiser, que a legítima defesa se analisa com os fatos posteriores ao ato, e eu rasgo meu diploma. Eu cancelo minha inscrição na OAB. Se escrever isso na prova do Ministério Público, na prova da magistratura ou da OAB, não vai exercer a profissão. Porque legítima defesa se analisa no momento do fato e não depois. Concentra-se na Maria Fernanda no balneário, ela fazendo isso ou aquilo, porque sabe que se analisar o fato, ele perde. E perde não é porque a defesa ganha, perde porque não tem razão. Então tenta tirar a atenção de vocês, mostrando ela dançando, ela fazendo isso ou aquilo, quando o importante é analisar o ato em si, a morte da Aparecida. Por que é que ela morreu? O que é que fez Maria Fernanda agir naquele momento? É isso que nos interessa. E sim, nós temos provas processuais que apontam para a legítima defesa. Esse rapazinho já nos disse, dirá de novo o que é que aconteceu naquele dia. Briga, meu Deus, que briga. Ela tá com medo. Conta pra gente então como foi essa briga. A minha avó pegou a faca. Aí só pegou aqui, ó. Aqui na perna da minha mãe. Que ela pegou a faca e depois quase matou ela, mas ela tava viva. E minha avó já tava lá no céu. Quem que pegou a faca? A minha avó pediu. Entendi.
Vejam o que esse rapazinho diz, que é o que interessa, excelências. Vou repetir para que fique muito bem gravado. Quem que pegou a faca? A minha avó Cidinha. Mostra o vídeo dela dançando que eu mostro da testemunha presencial. Que diz quem é que pegou a faca. Quem é que partiu para agressão fatal. Quem é, meu filho? Quem que pegou a faca? A minha avó Cidinha. Fala de novo pra gente não ter dúvida. Quem que pegou a faca? A minha avó Cidinha. Pode ter o esforço acusatório que quiser. Mas isso é prova. Isso é técnica de direito penal e de processo penal. Está provado, está judicializado. Uma prova feita sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Válida. Uma prova apta a ser utilizada por vossas excelências para valorarem o que é que aconteceu. Esse menino que infelizmente presenciou o que presenciou é categórico em dizer: quem pegou a faca foi a minha avó Cidinha. Ela pegou a faca diante da ameaça iminente contra Maria Fernanda e sua prole. Ela não paga para ver para se a ameaça vai ser concretizada. Infelizmente teve que agir contra a própria mãe. Infelizmente. E é uma tragédia que façam chacota dessa tragédia. Nada do que essa menina faça ou fez serve. Nada. Ter se entregado não serve. Ter preservado a arma do crime não serve. Ter confessado não serve. Deveria ter se matado mesmo, Fernanda. Não ia ter ninguém enchendo o seu saco aqui. Porque nada do que você fez e tudo que fez foi correto, sim. Se entregou voluntariamente. Foi confessar para a família da vítima. Não foi para as amigas do balneário enquanto dançava. Não, não foi não. Foi para a família da vítima que ela foi contar o que aconteceu. Mas isso não serve também. Preservar a arma do crime para que vossas excelências tenham conhecimento de como foi a dinâmica não serve. Nada do que ela faz serve para quem não quer enxergar valor em nada. É isso, esse apelo desnecessário. Analisem com cautela isso aqui, excelência. Não dessa maneira. Não vale a pena ser qualificada. E outra, a Aparecida, o promotor disse que não teve voz hoje. Vossas excelências precisam ser a voz dela. Tomem cuidado com isso, excelência. Não sejam a voz da Aparecida, muito menos da Fernanda, porque não haverá equilíbrio na balança da justiça. Caso queiram ser a voz de Aparecida, agirão com vingança, retribuindo apenas o mal com o mal. Caso sejam a voz de Fernanda, também não saberão julgar da maneira correta. Sejam a própria voz, a voz da própria consciência. O promotor disse que a Aparecida parecia que estava sendo julgada aqui, não é nada disso. Como eu disse, eu preciso tratar as pessoas como elas realmente eram. Não escondi nada sobre Maria Fernanda. Usava droga? Usava. Estava bebendo? Estava. Fez errado? Confessa. Que é para os jurados conhecerem você, minha filha, como humana, que erra. Eu não queria que ela viesse aqui com um discursinho de eu faço tudo certo, eu sou a pessoa mais maravilhosa do mundo, porque não é. Eu também não sou. Acho que aqui não tem ninguém perfeito. Então ela contou com honestidade tudo o que aconteceu. A Aparecida não teve voz por meio de testemunhas porque o acusador não quis achar ou não achou nenhuma testemunha que pudesse dizer o contrário do que foi dito aqui. Não tinha ninguém para falar que a Aparecida tratava a Fernanda de uma maneira maravilhosa. Não tinha ninguém para falar que Fernanda batia na própria mãe, na própria madrasta. Não tinha ninguém para falar que Fernanda já tinha dito que queria matar essa mulher. Não tinha ninguém para falar que isso ia acontecer porque Fernanda era ruim. É por isso que não teve voz. A acusação não pôde encontrar e nunca poderia encontrar alguém para dizer o contrário do que foi provado aqui nesse processo. É por isso. Uma falha da acusação. Nunca conseguiria encontrar ninguém para falar isso. Como eu disse a vocês, o móvel da ação é o que importa. O porquê de Fernanda agir. Segundo o promotor, ele falou em alguns momentos ainda, que a coisa ficou ruim porque não queria obedecer a mãe.
Excelências, não acreditem em mim nem no promotor, acreditem no que ouviram. Foi isso mesmo que fez a relação delas ficar ruim, não querer obedecer a mãe? Foi a partir do momento que todo aquele problema que aparentemente já tinha sido resolvido, da Fernanda não ser filha da Aparecida, ser filha de uma traição, a partir desse momento que toca nesse assunto de novo, é que as coisas começam a ficar ruins. Olha, e esse é um caso, até conversava com o doutor André, que a gente só acredita que acontece quando tem contato com ele. Fala, essas coisas não acontecem. Cara, Terêncio disse há mais de 3.000 anos e repita, Excelência, eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Eu não duvido dessas coisas, porque eu sou humano também. Também falava Hamlet. Olha, eu sou mais ou menos nobre, mas dentro de mim também tem muita desgraça. Eu sei que eu sou capaz de coisas horríveis também. Todo mundo é. Então essas coisas, por mais absurdas que pareçam, elas acontecem e a gente não pode duvidar. Existem histórias muito piores que nós só não conhecemos porque ainda não tivemos contatos com elas. Então, Excelência, quando forem analisar derradeiramente esse caso, precisarão responder, traduzindo isso de maneira mais simples, que será explicada também pela doutora presidente, precisarão decidir se naquele dia Fernanda se tornou uma assassina, se ela acordou às 7 horas da manhã, com a Aparecida enchendo a cara dela de murro, e falou, vou matar essa mulher, ou se ela agiu em legítima defesa. Façam isso, Excelências, analisando o fato antes dele acontecer e durante, não depois. O que aconteceu depois, aconteceu, se arrepende muito de ter feito o que fez, mas isso, para avaliar o caso, não interessa. Isso aqui é um tribunal de justiça, não é igreja, para ver condenação moral. Querem condenar Maria Fernanda moralmente pelo que ela fez após o fato? Maravilha, façam isso, condenem ela moralmente. O que não podem é usar essa condenação moral para uma responsabilização criminal. Porque o que a gente está tratando é do fato. Qual que é o fato? A morte da Aparecida. Por que é que ela morreu? Por um golpe de faca. Quem deu a facada foi Maria Fernanda. E por que deu essa facada? É isso que interessa. Mais que isso é balela. É chamar atenção por um fato distante, porque não consegue debater o fato que interessa para o julgamento. Então, Excelência, quando forem decidir, proferir o derradeiro voto, que ainda vai demorar, que o promotor vai sim vir para a réplica, e nós teremos que vir a tréplica ainda, teremos mais 2 horas de debate. Assim. Por mim, a gente encerrava esse julgamento agora e íamos para a decisão dele. Mas com certeza haverá réplica, nós temos o dever, como profissionais, de triplicarmos o que for replicado. Quando forem votar, decidam, Excelência, que houve sim uma legítima defesa. É um quesito simples. Cadê o nosso quesito? A doutora juíza vai explicar para Vossa Excelência novamente também como se procede a votação. E é simples, nós temos quesitos, vários deles. No primeiro vai ser perguntado basicamente se o fato aconteceu. Se a Aparecida morreu, materialidade. Sim, ninguém está negando isso. Podem votar que sim, no primeiro. No segundo, é chamado quesito da autoria. A acusada Maria Fernanda Araújo foi a autora dos ferimentos descritos? Está perguntando o seguinte, já dissemos que a Aparecida morreu. Foi a Fernanda que matou? Sim, é para responder que sim, foi ela. Ela disse isso, foi. Daí vem a grande questão. O jurado absolve a acusada? E é aqui que o destino dela vai ser escrito nesse novo capítulo. Porque o que nós pedimos é sim, a absolvição. Diante da legítima defesa que ficou comprovada, legítima defesa própria e de terceiro. Que a testemunha presencial, que era esse rapazinho, disse, quem pegou a faca foi minha avó Cidinha. Ela que partiu para cima da minha mãe, eu falei, vai matar a mãe. Foi isso que aconteceu. Então, diante dessas circunstâncias, tendo entendido que Maria Fernanda precisou matar a própria mãe para se defender e para defender o seu neto daquela ameaça que infelizmente aconteceu, Excelência, infelizmente, votem que sim, o jurado absolve a acusada. Se votarem sim, 4 de Vossas Excelências votarem que sim, encerra-se aqui, não tem mais votação nenhuma, a juíza elabora a sentença absolutória, vida que segue. Caso não votem pela absolvição, nós ainda teremos o que é chamado o quesito do privilégio.
Porque diante de tudo que ouviram, Excelência, a gente ainda tem uma outra solução. Vamos supor que Vossa Excelência pense, bom, eu não vou absolver, mas eu acho que o promotor também não tem razão com esse monte de qualificadora. Não parece nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu quero uma outra possibilidade. Nós temos. Será perguntado. Temos 2 quesitos, aliás. A ré cometeu o delito sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, na medida em que a vítima estava em posse de uma faca ameaçando o filho, a ré e seu filho. O que está sendo perguntado é o seguinte: quando Maria Fernanda agiu, havia nela uma emoção violenta, e emoção violenta é aquela que toma conta da gente, Excelência, e a gente não consegue se controlar. Não sei se Vossa Excelência já brigaram na rua, já, saem na porrada mesmo. É uma raiva que toma conta de si, que você não consegue controlar, cara. Se uma pessoa não separa aquela briga, a desgraça acontece. É isso que está sendo perguntado. Essa emoção violenta que turva os seus sentimentos, os freios morais, as amarras sociais são rompidas nesse momento. Ela estava sob o domínio dessa violenta emoção? Se entenderem que sim, diante de tudo que aconteceu e diante da ameaça, respondam que sim e tem um complemento. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. A provocação da Aparecida em dizer eu vou matar você, seu filho, e vou me matar porque eu não vou pegar a cadeia por causa de uma vagabunda, é legítima? Não. Então é uma provocação injusta. Caso entendam dessa maneira, então, Excelência, que Fernanda, ouvindo essa provocação, eu vou te matar, vou matar seu filho, e vou me matar porque eu não vou pegar a cadeia por conta de uma vagabunda, tomada pela violenta emoção, que é igual quando você pula na piscina gelada e não consegue se defender daquela coisa que está te dominando. Se aconteceu isso com a Fernanda, digam que sim, que ela agiu sob o domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Ela resta condenada, mas com uma diminuição na sua pena. Seria uma espécie de meio termo. Nós temos ainda um outro quesito sobre esse mesmo parágrafo, que é o primeiro do artigo 121, que é o motivo de relevante valor moral. Esse aqui, o valor moral, é aquele valor que está dentro de cada um, porque nós temos o valor social também no código, seria aquele que todo mundo concorda que é um valor universal que une a sociedade. O valor moral está dentro de si. Então, se entenderem que diante de tudo que ouviram, Maria Fernanda agiu naquele momento porque a Aparecida estava colocando em risco a sua prole, esse motivo é moralmente relevante, digam que sim, que ele aconteceu. Consequência, ela resta condenada pelo homicídio, mas com uma diminuição da sua pena. Essas são as hipóteses, depois as qualificadoras, que muito bem dito pelo Dr. André, porque é que elas não devem existir nesse caso. Eu insisto, eu peço e eu rogo a Vossas Excelências. Tenho um compromisso, não de dar recado para a sociedade nenhuma, com a consciência de Vossa Excelência. Lembrem do que foi provado nesse processo, do que viram e ouviram. Esqueçam os discursos que ouviram. Lembre-se das provas. Façam uma perfeita síntese para entregar a Maria Fernanda um resultado justo, que é o que ela merece. Se a gente pudesse fazer alguma coisa para que a Aparecida voltasse à vida e corrigíssemos essa tragédia, não tenho dúvida que ninguém aqui ia colocar obstáculo para que isso fosse realizado. Mas não dá para fazer isso. O que a gente pode fazer é evitar que a injustiça aconteça com Maria Fernanda. Isso que está ao nosso alcance. Estando ao nosso alcance, vamos fazer acontecer. Porque se a gente pudesse evitar toda a tragédia, eu tenho certeza que a gente ia se unir aqui e evitar que isso tudo tivesse acontecido. Mas não dá, Excelência, infelizmente. O que a gente pode fazer é evitar uma injustiça agora com Maria Fernanda, que não é uma pessoa perigosa. Fernanda, é possível que a gente volte para a réplica, para a tréplica, ou pode ser que não. Quero que você saiba que, independentemente do resultado de hoje, você não é uma pessoa ruim. Eu entendo o que aconteceu na sua vida, a desgraça que você viveu. Você é uma desgraçada. Você está sob desgraça e vai viver a vida inteira dessa maneira. Pode ser absolvida, pode ir embora, pode ser condenada e sair daqui 30 anos da cadeia. Você nunca vai esquecer isso. Mas saiba que você não é uma má pessoa. Nós ouvimos aqui de todo mundo que participou desse processo que você era uma pessoa, inclusive, doce, chorava por nada. Então, feche os ouvidos
para aquilo que a acusação disse sobre ti. Você não é uma má pessoa, continue sua vida. Se vai ser daqui 20 anos, daqui 10, daqui 5, se vai ser amanhã, continue. Você tem total condições de ter uma vida proba, como sempre teve, íntegra, cuidar do seu filho, para que ele volte ao convívio com a mãe e com o pai. Não se esqueça de quem você realmente é. Tudo bem? Eu espero, do fundo do meu coração, que eu tenha servido como defensor para ti. Porque diante de tudo que você falou, Fernanda, o que a gente consegue compreender é que você nunca teve a oportunidade de ser defendida na vida. Não estou falando de defesa de advogado, não. É alguém olhar para você e falar, poxa, eu entendo o que você está passando. Ela não é essa pessoa tão ruim. Se eu puder ter sido na sua vida um momento de defesa, eu descansarei também. Espero que esteja satisfeito com aquilo que pude oferecer de defesa a ti, Fernanda. Talvez houvessem advogados que lhe ofereciam mais, mas eu posso te oferecer isso. E você dizendo para mim no final desse julgamento, Marco, obrigado. Mesmo que você saia daqui com 300 anos de pena, fala, obrigado, você fez o que estava a seu alcance, eu durmo tranquilo hoje. Espero que essa tranquilidade venha a partir da decisão de vossas excelências, reconhecendo a legítima defesa. Em especial, e esquecendo, porque se não quiserem acreditar em mim, tem água aqui. Não precisa. Talvez eu esteja viciado pela própria defesa. As folhas 598 do processo, nós temos a decisão do juiz que outrora funcionou como juiz desse processo, em que ele diz o seguinte, ao revogar a prisão preventiva que havia contra Maria Fernanda. Isso aqui é o juiz dizendo. A dúvida que emerge quanto à legítima defesa da ré nesse caso é substancial e merece uma análise cuidadosa dos elementos apresentados. A declaração da única testemunha ocular, o filho da Maria Fernanda, durante o depoimento especial, levanta questionamentos relevantes acerca da dinâmica dos fatos. É verdade que a decisão sobre a ocorrência ou não de crime contra a vida e sobre a existência ou não da exclusão de ilicitude caberá ao egrégio Tribunal Popular, no júri, a ser realizado na data do dia 7/3/2024. De todo modo, para fins de análise da manutenção da segregação cautelar da ré, este juízo, isso é o juiz falando, deve considerar o teor do depoimento especial que eu mostrei para Vossa Excelência, prestado pelo filho da ré, menor em público que presenciou os fatos. A faca em posse da vítima, conforme descrito pela testemunha, sugere a possibilidade de que a ré tenha reagido diante de uma situação de perigo percebido. Contudo, é necessário averiguar a natureza e a intensidade dessa suposta ameaça, avaliando se o uso da força foi proporcional à situação, apresentado que, como já dito, caberá ao Conselho de Sentença. Entretanto, considerando todas as nuances apresentadas pela única testemunha ocular, entendo que a concessão da liberdade provisória se justifica, uma vez que a ré, em razão da dúvida razoável quanto à legítima defesa, merece aguardar o desenrolar do processo em liberdade. Isso foi assinado pelo juiz que outrora funcionou nesse processo. Ele tinha severas dúvidas naquele momento do procedimento quanto à existência ou não da legítima defesa. Não há mais dúvida. Restou provado que Maria Fernanda agiu sim em legítima defesa, assim como analisou também um juiz de direito que funcionou nesse caso. Então, diante de tudo isso, Suas Excelências, é que eu lhes peço e lhes rogo. Reconheçam a legítima defesa, façam justiça e absolvam Maria Fernanda. Não é nenhum prêmio para ela, nenhum. Prêmio seria apagar essa história da vida de todos. Só dirão que aconteceu aquilo que realmente aconteceu. Ofereçam a dose de justiça que é merecida por Fernanda. Agradeço a atenção e devolvo a palavra ao juiz.